Meu filho me disse que não queria que eu fosse ao seu casamento porque a família de sua noiva achava que eu não era rica o suficiente. Então me vinguei cancelando o local do casamento. Eu, uma mulher de 50 anos, fui mãe solteira do meu filho de 25 anos e o criei sozinha desde que ele nasceu. Infelizmente, meu marido faleceu enquanto eu estava grávida dele. Ele sofreu um aneurisma enquanto dormia e quando acordei, ele já não estava mais. Desde então, criei meu filho sozinha e, honestamente, sacrifiquei muito, algo que outros pais solteiros também podem confirmar. Não estou dizendo que ele me deve algo por ser sua mãe, mas um pouco de apreciação seria bom. Infelizmente, há alguns dias ele me disse que não queria que eu fosse ao seu casamento. Segundo sua noiva e a família dela, eu não parecia rica o suficiente para me encaixar com as pessoas que estariam presentes, e isso foi incrivelmente doloroso. Então, fiz algo realmente mesquinho, algo que realmente não está na minha natureza, mas eu não consegui evitar. Tudo isso começou há 2 anos, quando ele começou a namorar Zoe. Ele a conheceu através de amigos, pelo que sei, e ela pertence a uma família bastante rica. Os pais dela são donos de uma das principais empresas imobiliárias do estado e estão praticamente nadando em dinheiro. Ela também tem a aparência, sempre vestida com marcas de luxo dos pés à cabeça e possui 3 carros. Em comparação, obviamente pareço uma camponesa, já que sou apenas professora de economia na universidade. Ganho uma quantia decente de dinheiro, e tem sido suficiente para mim e para meu filho desde que posso pagar todas as contas e o aluguel, e criá-lo sozinha nos últimos 25 anos, pelo menos. Tudo costumava ser suficiente para nós até que ele começou a namorar Zoe e então, as coisas começaram a mudar e ficar estranhas entre nós. Só para constar, nunca tive um problema com o relacionamento dele com Zoe ou com ela como pessoa até recentemente, embora depois da primeira vez que nos conhecemos. Meu filho me ligou mais tarde para me dizer que eu precisava começar a mudar certas coisas na minha casa para que parecesse melhor. Ele disse que o fato de a maioria dos móveis da minha casa parecer muito antiga era bastante embaraçoso para ele, já que tinha estado na mansão dos pais de Zoe e era incrível como tudo era bonito e brilhante. Então, ele queria que eu pelo menos me esforçasse para fazer minha casa parecer melhor. Tivemos uma briga depois daquele primeiro encontro porque não achei que houvesse algo de errado com a aparência da minha casa e o fato de que certas coisas eram realmente antigas. Só significava que tinha caráter. Eu não queria um estilo de vida brilhante e glamouroso como o de Zoe ou de seus pais porque sabia que não poderia pagar por isso e queria viver dentro dos meus meios. Eu estava perfeitamente feliz com a minha vida como era e não tinha reclamações. Então ele não tinha razão para reclamar também porque algumas das coisas que ele queria que eu substituísse, como alguns móveis e outras coisas, na verdade tinham sido escolhidas pelo meu falecido marido e eu realmente os valorizava. Então tivemos uma briga naquela época e eu disse a ele que se estava tão envergonhado de mim, talvez não devesse ter me apresentado a sua rica namorada em primeiro lugar. Depois ele percebeu que estava sendo um idiota e se desculpou comigo mais tarde e conseguimos resolver as coisas. Mas depois disso, ele nunca trouxe Zoe para minha casa e só a conheci algumas vezes, e conheci os pais dela uma vez quando ficaram noivos e fui à festa que fizeram. Mesmo assim, meu filho tinha muito a dizer sobre a forma como eu estava vestida e disse que era uma festa de noivado. Então eu deveria ter me esforçado mais na minha roupa, mas segundo eu, estava vestida perfeitamente bem. Não sou estúpida, podia notar que seu verdadeiro problema era que eu não estava vestida com marcas de luxo e só usava coisas que podia pagar, mas suponho que ele tinha muito medo de dizer isso. De qualquer forma, tentei não me importar com isso, e embora ele tivesse começado a ser muito distante de mim desde que me apresentou a Zoe, ainda tentei manter contato com ele. Então, há 3 dias, ele me visitou e me disse que depois que Zoe e seus pais me conheceram na festa de noivado, eles não achavam que eu encaixaria com a multidão que estaria presente no casamento, já que seriam principalmente amigos deles e outros associados de negócios que trabalhavam com seus pais. Nenhum dos membros da família dele estaria presente, e como os pais de Zoe estavam financiando a maior parte do casamento, ele achou que seria melhor respeitar os desejos deles. Ele até disse que faria uma cerimônia privada mais tarde e que eu seria convidada, mas, por enquanto, só queria que eu entendesse de onde ele vinha porque, no final das contas, não queria que eu me sentisse deslocada. Fiquei muito magoada quando ele disse isso e comecei a chorar, mas depois ele ficou muito exasperado e disse que não havia nada pelo que chorar porque era apenas um fato que eu não parecia rica o suficiente para me encaixar lá e ele não queria que eu me envergonhasse nem a mim nem a ele. Ele me disse que esperava que eu entendesse, mas eu só estava sendo egoísta ao não me importar com sua imagem diante de seus sogros. Depois que parei de chorar, disse a ele para sair da minha casa e nunca mais voltar. Ele tentou argumentar, mas eu simplesmente gritei com ele e pedi que saísse. Depois que isso acabou, ainda estava bastante chateada, então decidi fazer algo que não tenho certeza se foi a escolha certa ou não. Há algumas semanas, na verdade, eu o tinha ajudado a conseguir o local que ele queria para o casamento quando liguei para ver como ele estava.
Algumas semanas atrás, ele me disse que estava tendo dificuldades para finalizar o local. Aparentemente, o lugar que ele queria era algo que Zoe tinha em mente e não era algo que tivesse sido incluído nas propriedades que os organizadores do casamento tinham mostrado a eles. Mas era um lugar realmente bonito, um pouco fora da cidade. No entanto, o dono não estava disposto a alugá-lo e se recusou a deixá-lo se casar lá. Ele estava tentando negociar com essa pessoa há muito tempo, junto com os pais de Zoe, mas simplesmente se recusava a ceder, não importava quanto dinheiro oferecessem. E Zoe era igualmente teimosa. Ela se recusou a considerar qualquer outro lugar. Agora faltavam apenas algumas semanas para o casamento e eles já tinham enviado convites com aquele endereço impresso neles por insistência de Zoe, mas ainda não tinham conseguido finalizar o local e ainda estavam tentando negociar com o dono. Quando ele me disse o nome do dono, percebi que conhecia essa pessoa, percebi que íamos para a faculdade juntos e imediatamente pensei que talvez pudesse ajudá-lo. Mas queria que fosse uma surpresa, então só disse que sentia muito e esperava que as coisas funcionassem para ele de alguma forma. Mas depois decidi entrar em contato com essa pessoa e, depois de falar com ele por alguns dias, descobri que a razão pela qual não estava disposto a alugar sua propriedade para eventos era porque ele e sua esposa estavam preocupados que se permitissem eventos lá, as pessoas que os organizassem destruiriam o lugar, algo que tinha acontecido algumas vezes antes, e não queriam que isso acontecesse novamente. Eles queriam preservar a beleza natural da sua propriedade. Mas eu disse a ele que estávamos falando do meu filho, e como ele me conhecia pessoalmente, podia garantir que nada disso aconteceria. Além disso, os pais de Zoe eram donos da principal empresa imobiliária, então ele não precisava se preocupar se o lugar seria destruído ou não. Demorou um pouco, mas depois de alguns dias finalmente consegui convencê-lo e ele concordou em falar com meu filho. Também consegui convencê-lo a não mencionar meu nome porque queria contar a ele sobre isso depois do casamento e me surpreender. Uma vez que consegui convencê-lo, ele concordou e meu filho estava realmente feliz. Não tinha ideia de que eu estava por trás de tudo isso, e acho que foi por isso que estava tão confiante quando me disse que não me queria no casamento. De qualquer forma, depois que ele me visitou, fiquei muito magoada e decidi ligar para o dono do local e explicar a ele o que acabará de acontecer. Não tinha a intenção de compartilhar demais, mas estava tão chateada que acabei contando tudo e ele literalmente teve que me consolar, embora não fossemos particularmente próximos. Mas ele e sua esposa foram muito gentis comigo e me disseram que iriam se retirar do acordo porque não queriam ter nada a ver com uma pessoa tão ingrata. Agradeci a eles e, no dia seguinte, eles me disseram que tinham devolvido o dinheiro que tinham recebido antecipadamente e informaram a meu filho que já não poderiam alugar sua propriedade para eles. Então tiveram que procurar outro lugar. Aparentemente, os pais de Zoe estavam furiosos e até ameaçaram processá-los, mas disseram que não se importavam. Ainda faltavam 2 semanas para o casamento e os documentos que tinham assinado indicavam claramente que estavam perfeitamente dentro de seus direitos de cancelar até 1 semana antes do evento, então não podiam processá-los legalmente porque tinham cumprido o contrato. Não era culpa deles que não tivessem feito seu advogado ler as letras miúdas com pressa, então agora não tinham um lugar e me senti bastante vingada. Tanto que decidi colocar tudo isso em uma carta e enviá-la a meu filho. Foi um movimento mesquinho, eu sei, mas ele me machucou muito durante os últimos meses e eu simplesmente não podia mais tolerar isso. Então, expliquei tudo na minha carta e em vez de enviá-la pelo correio, fui à casa dele naquela mesma noite. Bati na porta e deixei a carta na soleira antes de voltar para casa. Para garantir que ele não pudesse entrar em contato comigo depois disso, decidi bloqueá-lo assim que entrei no carro. Mais tarde naquela noite ele me visitou novamente, mas desta vez ele parecia muito mais arrependido. Ele me disse que tinha vindo assim que terminou de ler a carta e estava lá para se desculpar porque não tinha ideia de que eu tinha conseguido o lugar para ele. Ele estava literalmente chorando e disse que sentia muito pela maneira como me tratou. Não tinha ideia de que me machucaria tanto. Mas agora tinha falado com Zoe e ela também estava bastante chateada. Então ele precisava que eu falasse com o dono e arrumasse a situação para ele porque faltavam apenas 2 semanas para o casamento e todos os convites com o endereço do local já tinham sido enviados, então realmente precisavam da minha ajuda neste momento. Ele começou a implorar para que eu o ajudasse, mas eu disse a ele que a maneira como ele me tratou nos últimos meses, desde que começou a namorar Zoe, foi absolutamente inaceitável e as coisas que ele disse foram muito dolorosas. Então não acho que queria ter nada a ver com ele depois disso porque acreditei que tinha criado um bom homem, mas ele tinha sido extremamente superficial e decidiu ficar do lado de sua noiva e de seus pais em vez de sua mãe. Eu disse a ele que desde que ele era criança eu tinha sacrificado muito por ele e, em troca, só esperava que ele fosse um pouco apreciativo comigo. Mas ele deixou muito claro que estava envergonhado e constrangido por mim e não queria me reivindicar como sua família só porque sua noiva e seus pais não estavam a bordo e estavam envergonhados por mim.
Ele disse que iria retirar tudo, falar com Zoe e seus pais e fazer com que eles se desculpassem comigo também, mas por enquanto só queria que eu falasse com o dono e arrumasse a situação para que pudessem se casar no local já escolhido. Eu disse a ele que já tinha falado com o dono e que não iria continuar perturbando-os repetidamente, então agora eles tinham que encontrar uma maneira de resolver isso por conta própria, porque eu não poderia ajudá-los de forma alguma. Então ele começou a ficar bravo e me disse que eu estava sendo realmente irracional naquele momento. Então eu disse a ele que ele tinha que sair porque eu não podia ajudá-lo. Eu estava me sentindo bastante teimosa naquela época, mas ele simplesmente parecia desistir e me disse que eu era livre para fazer o que quisesse, mas que se eu não o ajudasse desta vez, eu o perderia para sempre porque ele nunca tinha pensado em mim como uma pessoa vingativa. Mas claramente eu estava sendo extremamente egoísta e ele estava cansado de ter que equilibrar essas duas coisas porque era muita pressão para ele. Ele me disse que não podia continuar com seu ato de equilíbrio, mas pelo menos Zoe seria compreensiva. Afirmou que estava exausto e que tinha terminado com isso. Então ele se foi e desde então estou preocupada se fiz a escolha certa ou não. Sou a idiota por me recusar a ajudar meu filho a recuperar seu local de casamento? Atualização 1. Olá, já faz uma semana desde a última vez que falei com meu filho e ainda não entrei em contato com o dono do local para arrumar nada. Tenho estado bastante confusa sobre o que precisava fazer, mas agora as coisas estão claras para mim. Só estava sendo uma tola sentimental, mas pensei bem nas coisas e meu filho já é adulto o suficiente para lidar com isso por conta própria. Além disso, realmente não acho que poderia fazer o dono mudar de ideia depois do que lhes disse porque pareciam bastante firmes em sua decisão. Falei com um monte de meus amigos e parentes e expliquei toda a situação, já que muitos membros da família também estavam bastante surpresos que ele estava se casando, mas não tinham recebido um convite. Então contei a verdadeira razão pela qual ele não estava nos convidando. Ele estava envergonhado de sua família e não pensava que nos encaixaríamos com a multidão que sua noiva e seus pais tinham convidado. As pessoas ficaram realmente ofendidas e quando contei o que tinha feito com o local e tudo, pareceram achar que era uma reação apropriada da minha parte. Além disso, meu filho nem sequer se incomodou em falar comigo desde a última vez que saiu e não terminamos exatamente a discussão em bons termos. Se ele realmente achasse que isso era importante o suficiente, teria me procurado mais uma vez. Faltam apenas alguns dias para o casamento e não sei o que vão fazer, já que já imprimiram o endereço do local nos convites, mas sei que realmente não é meu problema. Se ele não quer me convidar para o seu casamento e considerar sua família, isso também significa que fui absolvida de minhas responsabilidades como sua mãe. Então, ainda estou tentando processar isso emocionalmente porque é bastante difícil, já que ao longo da minha vida tudo que tive foi meu filho como mãe solteira, mas na minha mente tomei uma decisão e vou manter firme. Atualização 2. Olá, faltam apenas 4 dias para o casamento e realmente não tinha esperanças de que meu filho entrasse em contato comigo novamente. Mas hoje Zoe entrou em contato comigo. Foi bastante surpreendente que ela quisesse falar comigo porque presumi que ela e sua família não me queriam em seu casamento em primeiro lugar. Então por que esperaria que eu quisesse falar com ela? Mas quando ela ligou, tive um pressentimento e atendi a chamada. Eu estava bastante fria com ela, mas do outro lado da linha podia ouvi-la tentando não chorar enquanto falava comigo e me dizia que sabia que eu tinha tido uma grande briga com meu filho, mas só precisava de uma chance para falar comigo e me convencer a arrumar as coisas. Ela disse coisas muito estranhas, como que sabia que não gostava muito dela e que não tínhamos começado com o pé direito, mas que realmente me respeitava e admirava e sempre o fez. Então, agora ela queria que eu falasse com o dono do local e tentasse arrumar essa situação, embora soubesse que eu estava brigada com seu noivo no momento. Ela disse que meu filho aparentemente a tinha proibido de falar comigo sobre qualquer coisa, mas realmente queria que eu soubesse que estava muito desapontada quando descobriu que eu não estaria presente no casamento. Isso foi realmente estranho e respondi de forma brusca, dizendo que ela não precisava fazer um show comigo porque sabia que ela foi quem disse ao meu filho que ela e sua família não achavam que eu me encaixaria no casamento. Por isso não me convidaram e meu filho se voltou contra mim por causa deles. Houve silêncio do outro lado por alguns minutos e depois ela disse que nem ela nem seus pais tinham dito tal coisa e que deveria haver algum mal-entendido. Depois disso, ambas estávamos realmente confusas e insisti que isso era exatamente o que meu filho me disse. Ela, por outro lado, disse que nunca tinha dito tal coisa e, de fato, meu filho lhe tinha dito que eu era quem se recusou a ir porque aparentemente não gostava dela e não aprovava sua família porque achava que eram muito arrogantes e snobs. Uma vez que trocamos histórias, percebemos que meu filho nos tinha alimentado a ambas com um monte de mentiras porque, com toda a probabilidade, ele era quem estava envergonhado e estava jogando Zoe e sua família debaixo do ônibus só para não ter que me convidar para o casamento e mostrar a todos no casamento que ele não pertencia exatamente ao mundo deles.
Eu percebi o que estava acontecendo. Minha cabeça literalmente começou a girar. Então disse a Zoe que a chamaria mais tarde para discutir isso em detalhes. Mas por enquanto só precisava de uma pausa. Depois de aproximadamente meia hora, uma vez que consegui processar isso, liguei para ela e conversamos mais sobre isso. Contei tudo o que aconteceu desde o começo, como meu filho sempre fez parecer que ela e sua família tinham um problema comigo. Mas ela afirmou que nunca disse nada dessas coisas e nem seus pais disseram qualquer coisa que meu filho me contou. Ela disse que meu filho sempre fez parecer que eu não aprovava a família dela, por isso ela manteve distância de mim. Mesmo quando decidiu não me convidar para o casamento, ele me disse algo diferente, como todos vocês sabem. Mas ele tinha dito a Zoe que eu era quem não estava interessada em ir porque não a aprovava e disse a ela que ele ia cortar contato comigo. Então ela precisava respeitar isso também e por isso nunca se incomodou em falar comigo sobre isso até agora. Fiquei muito magoada ao saber que essas coisas estavam acontecendo por causa do meu filho e não da sua parceira, porque pelo menos quando eu acreditava que Zoe e sua família estavam por trás de tudo isso, eu podia perdoar meu filho, mesmo que fosse só um pouco, porque sabia que ele estava sob a influência de outra pessoa. Mas agora, sabendo que ele estava fazendo tudo isso por conta própria, não há perdão para ele no meu coração. Depois de falar com Zoe, ambas ficamos realmente decepcionadas e ela me disse que não tinha mais nada a dizer a ele. Depois de nos desculparmos mutuamente pelos mal-entendidos, desligamos. Já se passaram algumas horas desde então e estou sentada em um lugar sem saber o que fazer. Estou bastante certa de que depois de descobrir tudo isso, Zoe vai cancelar seu casamento, e bom para ela, realmente merece algo melhor e eu também. Mas infelizmente não posso encontrar um filho melhor para mim. Isso é tudo que tenho e toda vez que penso em tudo que fiz por ele e no que ele fez por mim, meu coração só começa a doer mais e mais. Estou bastante certa de que ele vai me procurar depois disso, já que vai perceber que Zoe e eu falamos sobre tudo isso e ambos sabemos a verdade agora. Sem ter para onde ir, estou certa de que ele voltará para casa, mas com o que ele fez, acho que ele perdeu o direito de chamar minha casa de seu lar e a mim de sua mãe. Atualização 3. Olá, então depois da postagem de ontem, estou de luto pela perda do meu filho. Ele está vivo, mas sei que o perdi e mesmo que ele volte, não o receberei de volta. Pelo menos não até que eu tenha conseguido lidar com isso emocionalmente por conta própria. Mas eu tinha previsto que sem ter para onde ir, ele voltaria para casa e foi exatamente isso que aconteceu hoje. Imaginei que uma vez que ela descobrisse a verdade, Zoe abordaria o problema com ele e foi isso que aconteceu. Há algumas horas, por volta do final da tarde, alguém começou a tocar minha campainha freneticamente e quando vi quem era, decidi que não iria abrir a porta, já que obviamente era meu filho. Falei com ele através do interfone e disse para ele sair porque depois de tudo que ele fez, esta casa não tinha mais lugar para ele. Pude ver que ele tinha um monte de bolsas atrás dele e parecia exausto. Seu rosto estava manchado como quando ele chorava, mas não deixei que isso enfraquecesse minha resolução e simplesmente o ignorei. Quando ele me disse que estava aqui para se desculpar comigo e corrigir seus erros, pude ouvir o desespero em sua voz e foi bastante difícil para mim não responder a isso, mas simplesmente o ignorei. Pude ouvi-lo dizendo que Zoe o expulsou depois da briga que tiveram e que sabia que ambos estávamos cientes de tudo agora. Ele continuava falando sobre o quanto foi difícil para ele se ajustar ao mundo de Zoe e no processo de tentar fazer isso, ele começou a agir como alguém que não era e sentia muito por ter me envergonhado, a sua família e as suas raízes. Mas tudo era realmente novo para ele no começo e depois de um tempo. Ele se acostumou a fingir e se envolveu tanto no ato que esqueceu que eu não fazia parte desse ato e estava me machucando. Ele disse que sabia que tinha sido egoísta e que provavelmente não merecia o nosso perdão, mas só queria uma chance minha, já que eu era sua mãe e seria mais indulgente do que sua parceira. Nesse momento, eu disse a ele que poderia ter sido mais indulgente se ele realmente sentisse, mas agora ele só sentia porque foi descoberto em todas as suas mentiras. Ele sentia porque precisava de um lugar para ficar e não queria gastar dinheiro vivendo em um hotel ou procurando um lugar próprio, mas não sentia pelo que aconteceu porque, se realmente sentisse, não continuaria tentando justificar o que fez, simplesmente pediria desculpas, reconheceria seus erros e deixaria assim. Mas ele mencionou o quanto foi difícil para ele pelo menos 5 vezes desde que apareceu, então eu não acreditava que ele realmente sentisse. Eu disse a ele que talvez o perdoasse eventualmente, não tenho certeza disso ainda, mas por enquanto queria que me deixasse em paz. Então ele começou a negociar comigo, dizendo que estaria disposto a pagar aluguel para ficar comigo, mas só queria voltar aqui e corrigir as coisas comigo. Ele até disse que estava dizendo isso genuinamente porque, se quisesse, poderia ter ficado com seus amigos, mas sabia que estava mentindo porque, pelo que Zoe me disse, ele nem se incomodou em convidar muitos de seus amigos para o casamento. Então provavelmente nem estavam falando com ele agora e por isso estava tão desesperado para viver comigo. De qualquer forma, depois de um tempo discutindo com ele, ele gritou comigo e disse que eu era tão desalmada como antes e depois foi embora.
Sei que ele não vai ficar sem teto, tem recursos e meios suficientes para encontrar uma maneira de viver por conta própria por algumas semanas e depois disso, simplesmente pode encontrar um apartamento para si mesmo. Meu trabalho como mãe terminou, só tinha que criá-lo para ser uma boa pessoa e por um tempo, ele foi uma boa pessoa, mas agora isso não é mais problema meu. Atualização 4. Olá, já faz 2 semanas desde minha última atualização e no dia em que meu filho deveria se casar. Tudo o que aconteceu foi que Zoe publicou um post dizendo que ela e meu filho tinham se separado e que queria que todos respeitassem sua privacidade neste momento difícil. Um monte de pessoas me enviaram aquele post e me senti um pouco mal, mas não o suficiente para procurar meu filho e consolá-lo. Depois daquele último dia em que ele apareceu na minha casa e me recusei a deixá-lo entrar, ele não se incomodou em entrar em contato comigo novamente. Então suponho que estava certa no que disse. Ele só sentia naquela época porque foi descoberto e sabia que ninguém mais, além de mim, sequer pensaria em falar com ele novamente, mas eu decidi dar as costas e, desde então, ele não tentou se desculpar, então suponho que está bem com ficar sem contato, assim como eu. Tenho vivido sozinha nos últimos anos de qualquer maneira, então, que diferença faz estar completamente sozinha? E nem sequer estou sozinha, tenho meus amigos, tenho minha família e tenho minha vida. Meu filho simplesmente não vai mais fazer parte dela. Isso é tudo. Talvez encontre em mim a capacidade de perdoá-lo um dia, mas não será em breve e estou bem com isso.